questão da vocação, já começou a trabalhar antes de se formar? Como é que aconteceu? Comecei a trabalhar antes de me formar. Foi assim, eu já tinha vontade, né, de ser professora, assim, porque até, quando eu passei no concurso aqui para auxiliar serviços gerais em 98, Se você fez o primeiro concurso... meu primeiro concurso foi em 98, como auxiliar de serviços gerais. Que o seu concurso é o primeiro, então. Meu concurso foi em 98, foi. Aí, na época, eu não tinha muito conhecimento, porque eu vivia ali na Serrinha, né, não tinha muito contato com muita gente, não tinha conhecimento. Eu sei que, para mim fazer esse concurso, Maria de Joaquim, Maria de Lourdes, a mãe de Lu, a mãe das meninas aí, né? Ela que me arrumou o dinheiro na época, porque eu não tinha no momento, e ela me arrumou o dinheiro, disse, vai, Di, vou fazer o concurso, o povo estão falando. Ela não sabia nem o que era concurso, né? Mas como a menina incentivando ela para fazer, ela também me incentivou para fazer esse concurso. E ela disse, eu te arrumo o dinheiro. Se tu passar no concurso, tu me paga. Se tu não passar, tá perdoado. E ela me arrumou esse dinheiro de eu fazer. Só que eu poderia fazer o concurso naquela época para regente de ensino. Lembra que teve o cargo de regente de ensino, né? Sim. Só que eu precisava ir em Buqueirão buscar meu histórico da quarta série. Mas eu não tinha assim, autonomia, nem conhecimento para ir em Buqueirão, não sabia como é que eu ia para buscar, era muito difícil de carro naquela época e tal. Era tudo muito difícil. E eu não fui buscar esse histórico que acabei e fiz para auxiliar serviços gerais. Também não tinha nem esperança de passar. Eu fiz assim, porque ela me incentivou e fui fazer, né? E eu, assim, também eu tinha a perspectiva, né, de ter um trabalho e tal, fui. Aí, depois de eu fazer o concurso, que eu comecei a ter contato com as meninas, né, que eram regentes de ensino e tal, aí eu descobri que elas também tinham, muitas delas tinham só a quarta série também, tinha a oitava série, e fizeram para professor, para regente de ensino, né? E eu fiquei naquele sonho de um dia fazer para professora, que até eu tenho uma colega que eu tenho um carinho muito especial por ela, Iraci, lá de Barriguda 3, que eu dizia, um dia eu vou ser professora concursada, Iraci. Ela dizia, deixa de ser doida, Divo, deixa de ser doida, mulher. Fica onde tu tá mesmo, mulher, faz na merenda, que tu não tem trabalho, que tu não tem preocupação. Mas eu queria ser professora, e aqui estou. Mas a trajetória foi grande, foi árdua, né, de lá para cá. Aí você passou no concurso 98 para auxiliar e trabalhou onde? Aí antes de eu passar no concurso, eu tive uma experiência na sala de aula, que até meu cunhado, com o Padre Paulo, ele foi meu aluno nessa turma, que era a turma de Ana de Heronides. Ana de Heronides precisou de fazer um procedimento cirúrgico, depois teve o filho dela, e ela me confiou de eu ficar com a turma dela. Eu tirei a licença dela lá, com essa turma que era um monte de meninos já grandes, era do segundo ao quinto ano, que antigamente era a quarta série e hoje é quinto, né? Fiquei com essa turma lá, os 4 meses de licença dela. Tirei a licença, a minha primeira experiência em sala de aula foi essa. Que talvez eu não sabia nem dar aula naquele tempo. Mas dei conta, os 4 meses de licença dela. Então a primeira experiência em sala... A primeira experiência em sala de aula foi essa. Retornou depois para auxiliar, normalmente? Não era auxiliar ainda não. Ainda não era auxiliar? Eu não tinha feito concurso ainda não. Foi antes de 98, então? Foi antes de 98. Não tinha quase ninguém lá na Serrinha e ela, assim, eu não sei, eu sei que ela me indicou. Na época era a dona Carmelita, que era a coordenadora, Mairacilda, e eu sei que elas duas foi quem, junto com Ana, me indicaram para lá para eu ficar com essa turma. Fiquei, dei conta da turma. Quando eu terminei a licença de Ana, tirei a licença de Ana os 4 meses, aí veio a de Graça. Graça também foi fazer um procedimento também, e eu tirei lá 2 meses de Graça. Graça disse, eu te acabou. Pronto, minha primeira experiência em sala de aula foi com essas 2 professoras, que eram professoras lá na época, que me deram a oportunidade de ficar. Aí pronto, tudo bem, né? Elas me confiaram. Desejo de ser professora. Aí depois, pronto, foi pegando gosto, aí fiz o concurso, né, para auxiliar. Trabalhei 2 anos só apenas de auxiliar. Trabalhei até com Comadre Salma, lá na escolinha de Dona Terezinha. Que antes era Dona Terezinha, depois ficou com Comadre Salma. Porque a Comadre Salma também já era professora em Boqueirão, da época de João Fernandes, e também fez o concurso para regente também nessa época. E eu fui trabalhar com ela, pronto, e nessa história do concurso, passou Maria. Né? Aí eu fui trabalhar com Comadre Salma e Maria foi para a escola, que até na época eu não queria ir lá para Comadre Salma, eu queria ficar no grupo que era mais perto, Maria de Joaquim, Maria de Lourdes, sim. Aí eu sei que depois, né, entramos num acordo, Dona Joana chamou a gente para conversar, e entramos num acordo, Maria foi para o grupo escolar e eu fiquei com Comadre Salma. Eu trabalhei 2 anos lá como auxiliar, quando foi no ano de 2000, a professora lá na época era Tana. Tana era professora, só que Tana estava estudando e ela precisava, era muito difícil para ela, porque tinha que pagar o transporte para ir para lá, uma moto e tal, e foi ficando difícil, e ela conseguiu, acho que, uma vaga para cá, e nessa época me indicaram, ela e mais alguém aqui, eu não sei se foi Dona Joana, e disseram que eu poderia ficar lá, como eu era, ela com a Comadre Salma, né, elas conversando aqui na secretaria, acharam que era possível de eu ficar lá com a turma.
Eu sei que quando foi em janeiro, na jornada pedagógica de 2000, do ano 2000, Dona Joana mandou me convidar para essa jornada pedagógica. Aí eu vim. Aí ela me confiou a sala para eu ser a professora de lá, eu sendo auxiliar de serviços gerais, mas ela me confiou a turma de lá. E eu fui ser professora lá, trabalhei 10 anos lá. Até o concurso de 2010, de 2008, quando eu fiz. O seu concurso como professora? Como professora eu fiz já foi de 2008? 2008, no tempo que o prefeito era Manuelzinho. Mas esse período você como auxiliar, num desvio de função? No desvio de função, concursada no município, mas foi levada para a sala de aula. Fui levada para a sala de aula, agradeço muito a consideração, a atenção, né, dela na época como secretária de Educação, que me confiou, né, uma sala de aula. Acreditou no seu potencial. Acreditou em mim, acreditou que eu seria capaz de dar conta dessa sala de aula. Ela viu algo no seu desempenho, com certeza. E ela, quando ela foi fazer a tese de mestrado dela, ela foi me observar lá na Serrinha, Dona Joana. Foi, até ela me deu umas dicas de como eu poderia fazer, mudar minha metodologia, que eu agradeço muito, que eu melhorei muito depois daquelas orientações dela. Quando ela estava fazendo a tese de mestrado dela, ela foi me observar lá, na escola da Serrinha. E nesse período, Vadeilson, de 98, que foi do concurso de auxiliar, até o dia de eu me formar, eu não parei, né? Tipo, fui fazer o Logos. Na época do Logos, eu trabalhava com o comadre Salma. Aí a gente conversava, a gente sempre foi muito amiga. Aí ela disse, Dilva, por que tu não faz o Logos? Eu vou fazer, porque eu também preciso de umas disciplinas que precisa para a gente fazer... porque como a Salma tem feito pedagógico, eu não, né? Eu sei que acabou que depois eu aceitei vir fazer esse Logos. Aí vim fazer a inscrição. As professoras do Logos eram Marivalda e Brilhante, eram elas duas na época. E eu sei que eu me inscrevi nesse Logos e comecei a estudar. Aí era rojão, era trabalhando, porque eu trabalhava lá, e eu trabalhava de manhã na Serrinha e vinha de tarde fazer as provas. Aí, em 2 anos e meio, eu terminei o Logos. Aí, quando a gente terminou o Logos, com pouco tempo depois veio a pedagogia em serviço para cá, lembra? Que é ainda no governo de Dr. Oscar. De Oscar, isso. Aí, pronto, aí a gente foi... Cerca de 150 professores. Eu fui da turma pioneira, da primeira turma. E foi tão bom, o resultado foi tão bom que eles conseguiram a segunda turma, né? Que foi as outras meninas que se formaram depois.